inicialmente, talvez você fique apenas com uma empresa, com um cliente. Mas você precisa criar alternativas para poder prestar serviço para mais empresas. Sabe aquele ditado popular que diz: nunca coloque todos os ovos numa cesta só? É nessa lógica. Não é estratégico para você. Porque quando você vai trabalhar como consultora, você é uma empreendedora. Você está empreendendo. Você vai precisar sempre estar correndo riscos em alguns momentos, calculando o risco que você está correndo, sempre criando oportunidades e sempre pensando de forma estratégica. E pensar de forma estratégica não é pensar só no aqui e agora, é pensar a médio e longo prazo, ou seja, o que você faz hoje para você sustentar a tua carreira para o futuro, né? Daqui 3, 5 anos. É uma carreira, mas também é um negócio, porque se você abrir uma empresa como eu tenho uma empresa, eu tenho um CNPJ, eu tenho que cuidar desse negócio, né? Eu tenho que me manter atualizada, eu tenho que me manter informada, eu tenho que cuidar de como eu vou posicionar minha empresa diante dos clientes, enfim, tem uma série de questões que eu tenho que olhar e considerar como sendo um negócio, porque é um negócio. Então, esse é um processo também de aprendizado que eu vejo que muitas colegas psicólogas que querem entrar na consultoria precisam fazer também. E às vezes entram na consultoria e não tem essa clareza e começa a cometer alguns enganos, começa, né, até mesmo às vezes a ter prejuízos, porque não toma cuidado de como elaborar um contrato de prestação de serviço, o que você deve colocar, o que você não deve colocar. Na hora da formatação anterior até o contrato, quando você elabora uma proposta, né, de serviço, tomar cuidado com o que eu chamo de golpe da proposta. Eu já falei isso aqui em alguns vídeos aí, que estão aqui no YouTube, no Facebook, aqui também no Instagram. O que é o golpe da proposta? Se eu sou consultora, eu vou ser consultada sobre algum assunto. Eu tenho uma expertise, eu tenho uma experiência, né? E às vezes tem, infelizmente, a minoria, né? Felizmente a minoria, mas infelizmente tem, né? Alguns profissionais, algumas empresas que elas querem a consultoria, elas querem o teu conhecimento, elas querem a tua informação, a tua experiência, mas não querem pagar por isso. Então, elas pedem uma proposta para que você possa elaborar a proposta, né, dizer como que você vai fazer aquele serviço, aí ela tem a informação, mas ela não te contrata. Por isso que eu chamo do golpe da proposta. Se você olhar aqui nos vídeos que estão no YouTube, aqui no Instagram, nas minhas postagens aqui no feed, também na Factor, no Facebook, você vai achar lá o golpe, o título é Consultora, cuidado com esse golpe, né? E aí você vai saber um pouquinho mais, eu até conto a história de como que eu me dei conta que isso era um golpe. Acessa lá que daí você vai ter mais informações, né? Então, e também é preciso que você tenha um método de trabalho. Se você não tem um método, o método ele vai te dar segurança, né? Ele vai te dar segurança para a tua prática, ele vai também agilizar a tua prática, os teus resultados, com qualidade. Então, você não compromete a qualidade, mas você ganha tempo de uma forma segura, né? Por quê? Porque você tem um método. O método vai dizer para você como você deve fazer, o passo a passo para você fazer. Eu desenvolvi um método com base na minha experiência, nos meus acertos, nos meus erros, né? Ainda bem que foram mais acertos do que erros, mas
a gente aprende, né? Sempre aprendendo. Se eu errar e parar e refletir, eu vou aprender, né? E eu costumo fazer isso. Eu desenvolvi um método que eu denominei de método PSI, e nesse método eu ensino, né, você a prospectar clientes, que é o P de PSI, né? O P é o de prospectar. O S é de serviço contratado. Então, como que você negocia o teu serviço? Como que você efetiva um contrato? O que que deve ter nesse contrato de trabalho? É claro que eu fui buscar informações, assessoria com advogados, claro que eu fui buscar também me consultar com alguns especialistas para me ajudar, né? Quando questão de legislação, por exemplo, né? Nessa prestação de serviço. Não é a minha expertise, então eu busquei ajuda, mas essa ajuda me possibilitou desenvolver um dos pilares desse método. Então, é método PSI, porque são 3 pilares. O primeiro pilar é o P de prospectar, né? O S de serviço contratado e o I de intervenções. É o terceiro pilar do método que eu desenvolvi. E nesse intervenções é desde o diagnóstico, né? Quando você entra numa organização, você precisa ter métodos de como fazer um diagnóstico organizacional, um diagnóstico de grupo, um diagnóstico individual, até a devolutiva, o fechamento da consultoria. Né? Então, isso tudo eu criei um método, por quê? Porque eu estava vendo que eu estava fazendo de uma mesma forma que estava dando resultado, que está dando resultado, né? E aí eu comecei a observar que algumas mentorandas, alunas, ex-alunas, se preparavam muito tecnicamente, mas não tinham método, né, para prospectar clientes, para vender o trabalho, para negociar, para fazer um contrato de trabalho, né, de prestação de serviço com esse cliente, para fazer intervenções. Então, eu falei, opa, peraí, eu acho que eu posso transformar, né, essa minha experiência, esse meu conhecimento, esse método que eu já tenho, né, no meu dia a dia, formalizar para poder compartilhar com outras colegas, né? Então, eu acredito que quando você tem um método, você tem, como diz no popular, meio caminho andado para dar resultado.